Daqui a pouco colocarei esta reportagem da TV Novo Tempo declarando que a intolerância religiosa tem aumentado 60% em um ano. Porém, vou explicar o que verdadeiramente está acontecendo. Antigamente, não tinha denúncia de intolerância religiosa para o Estado. Por quê? Porque o que é crime hoje de intolerância religiosa, no passado, quero dizer, 20 anos atrás, não era intolerância religiosa, mas a Igreja Adventista colocou as suas leis no Estado, leis de perseguição, dizendo que é leis de liberdade religiosa. E aquilo que não era intolerância passou a ser intolerância religiosa. E, além disso, eles incentivam o povo a denunciar uns aos outros. Então, a liberdade religiosa que a Igreja Adventista colocou no poder civil do Brasil e do mundo é a perseguição, porque agora é intolerância religiosa falar que a fé do outro está errado, ou seja, pregar o evangelho como Cristo pregava, como João Batista pregava, como Elias pregava, é intolerância religiosa. É por isso que está aumentando a intolerância religiosa no Brasil. Por quê? Porque aquilo que não era intolerância religiosa, agora é intolerância religiosa. Ou seja, nós sabemos que muitos ainda vai ser denunciados, porque Apocalipse capítulo 18 tem uma mensagem a ser transmitida ao mundo, dando o aviso da queda das igrejas. E isso aí é intolerância religiosa para a lei de liberdade religiosa, essa lei falsas que a Igreja Adventista colocou no Ministério Público Federal. Então, imagina você pregando a mensagem do terceiro anjo, avisando que o líder da Igreja Católica é a besta. Então, um católico pega, denuncia você para a falsa liberdade religiosa da Igreja Adventista que está no Estado. Aí vem outro pregador, prega contra o espiritismo, que o espiritismo não é de Deus, é do diabo. Aí vem aquele que é do espiritismo denunciar o pregador para a falsa liberdade religiosa da Igreja Adventista que está no Estado. Aí vem outro pregador, prega claramente que o domingo é o sinal da besta, que o único dia de guarda verdadeiro é o sábado. Aí aqueles domingueiros denuncia para o Ministério Público Federal, para a falsa liberdade religiosa que a Igreja Adventista colocou no Estado. Aí vem outro pregador, pregando contra a imoralidade, que o casamento correto é homem e mulher, e, portanto, homem com homem é pecado, e mulher com mulher é pecado. Então, vem agora aqueles ofendidos, aqueles imorais, que sabem que a falsa liberdade religiosa que a Igreja Adventista colocou no Estado apoia todas essas imoralidades. Então, todo mundo denunciando uns aos outros, igual na Idade Média, por causa da falsa liberdade religiosa que a Igreja Adventista colocou no Estado. Então, passa o ano, então está aquele número muito alto de denúncia. Então ele diz que a intolerância religiosa está aumentando. Na verdade, quem está com intolerância religiosa é a Igreja Adventista com o Estado, com todas as religiões no Estado. Eles estão fazendo esta perseguição à imagem da besta, obedecendo a besta, porque foi do Concílio Vaticano II que a Igreja Adventista recebeu essa falsa liberdade religiosa, quando o Concílio Vaticano II assinou o documento Dignidade Humana, que é sobre
a falsa liberdade religiosa e deu este encargo para a Igreja Adventista do Sétimo Dia, para ela promover, modar o mundo através da falsa liberdade religiosa. Então, está na ONU o pastor da Igreja Adventista, Ganoni Diop, e eles já conseguiram tudo, já modaram o mundo, a perseguição já está aí, como você vê. 60% de perseguições tem aumentado no Brasil, ou seja, a Igreja Adventista é a perseguidora, junto com o Estado, está perseguindo com essas leis no poder civil. Quem está por trás dessa perseguição é a Igreja Católica, pois essa falsa liberdade religiosa da Igreja Adventista é a doutrina social da Igreja Católica, que no Concílio do Vaticano II, em 1965, fez o documento Dignidade Humana. E a Igreja Adventista está promovendo essa falsa liberdade religiosa, que na Igreja Católica fala de dignidade humana. Então, isso aí é a imagem da besta no Estado, pois a doutrina social da Igreja Católica foi o plano da supremacia papal de volta e conseguiu através da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que está sentada na cadeira da ONU, na Casa Branca e em Genebra e por toda parte, fazendo as leis no estado de perseguição, mas enganando, dizendo que é de liberdade religiosa. Agora assista a reportagem. Muito se fala, especialmente hoje em dia, sobre liberdade. Mas às vezes um aspecto super importante é esquecido, a liberdade de crer. Em um mundo tão intolerante, isso é fundamental, minha gente. No Nordeste do Brasil, a Igreja Adventista do Sétimo Dia celebrou o Dia Nacional da Liberdade Religiosa com uma programação super especial. Veja na reportagem. Em que a liberdade religiosa é debatida em tribunais e universidades, o direito de crer ou não continua sendo testado. No Brasil, denúncias de intolerância cresceram mais de 60% em um ano, enquanto igrejas e instituições reforçam ações que promovem o respeito entre crenças. A liberdade de culto é um direito garantido pela Constituição brasileira. Por isso, no estado do Rio Grande do Norte, a Igreja Adventista tem promovido programações especiais com o tema sendo discutido e levado através de estudos à comunidade. Aqui na Igreja de Nova Parnamirim, nós estabelecemos um período, uma vez por ano, para poder fazer a igreja parar, analisar e conhecer isso que é tão importante historicamente para a Igreja Adventista do Sétimo Dia, que é a busca pelos direitos e a liberdade religiosa de cada crente em Jesus. A participação de outras instituições também é incentivada, fortalecendo o diálogo e a conscientização. Nós recebemos aqui alunos da Faculdade Estácio em um projeto de extensão, onde eles pesquisavam justamente sobre a liberdade de crença e vieram saber o que é que os adventistas têm para falar sobre isso. Essa abertura permitiu que o tema deixasse de ser apenas um direito no papel e se tornasse uma experiência vivida e compartilhada. Para os organizadores, iniciativas como essas devem continuar e alcançar ainda mais pessoas. É um sentimento de muita gratidão saber que a liberdade religiosa está sendo promovida. É um movimento que deve cada vez mais se expandir e alcançar mais e mais pessoas. E como adventistas do Sétimo Dia, nós precisamos defender esse posicionamento. Liberdade religiosa não é só para mim, é para todas as pessoas. Segundo a liderança regional da igreja, celebrar esse direito é parte da missão. Celebrar a liberdade religiosa, celebrar a liberdade de consciência, de expressão, é um imperativo, especialmente na nossa geração, no nosso tempo. Agora veja o vídeo do líder mundial da perseguição da Igreja Adventista do Sétimo Dia, assentado na cadeira da ONU, promovendo esta perseguição que tem o nome de liberdade religiosa. O pastor Ganoni Diop, ele promove, na verdade, a agenda do papado, a agenda social da Igreja Católica, que no Concílio Vaticano II fez o documento Dignidade Humana, o qual é a falsa liberdade religiosa que a Igreja Adventista promove desde a ONU, na Casa Branca, em Genebra e em cada igreja local. Então,
Ele está promovendo esta agenda com toda a Igreja Adventista e seus membros, promovendo a falsa liberdade religiosa. Agora assiste o vídeo. Hoy there is a new pope. hay un nuevo papa. In 1965, En 1965, at the Second Vatican Council, en el Concilio Vaticano II, the Pope back then, there was a committee that came up with a document. el Papa y el comité que estaba trabajando en ese momento publicó un documento. And the document was called Dignitatis Humanae. Y el documento se Human llamaba Dignity. Dignitatis Humanae, dignidad humana. And recently, Y recientemente, the Catholic Church has a new version of human dignity. la Iglesia Católica ha desarrollado un documento que es una nueva versión de la dignidad humana, Infinite dignity. que se llamaba Dignidad Infinita. So what I'm saying is that religions Lo que estoy diciendo es que las have religiones this intuition that human beings are important. intuyen que el ser humano es importante. But why? ¿Por qué? Because human beings are habitations of God. ¿Por qué? Porque el ser humano es habitación de Dios. So there is a consensus in that. Así que hay cierto consenso en esto. So I hope that from today on, Así que espero que de hoy en adelante, when you see a person, cuando veas a una persona, remember that person is sacred. recuerdes que esa persona es sagrada. The vocation of that person La vocación de esa persona is to really be a habitation of God. es ser realmente una habitación de Dios. Por exemplo, em relação à liberdade religiosa, todos sabem que, durante a Idade Média, a Igreja Católica não vivia de acordo com esse princípio, mas, para ser justo com o católico, mudou em 1965. Você sabe quando tiveram o Concílio Vaticano II, porque fizeram uma declaração pela liberdade religiosa. Por isso não podemos difamar os católicos, apenas para dizer, não, eles estão contra, sim, historicamente, por causa da Inquisição e assim por diante. Foi terrível. E os católicos não eram um modelo. Mas isso mudou em 1965, com o documento Dignitatis Humanae. Por exemplo, um texto lindo, aliás, sobre a liberdade religiosa. Portanto, em outras palavras, os adventistas também precisam ser educados sobre o que está acontecendo no mundo, para que não difamemos as pessoas sem conhecer suas contribuições. O ensinamento falso da dignidade humana da Igreja Católica é a mesma falsa liberdade religiosa. É o documento do Concílio Vaticano II que a Igreja Adventista anda pregando pelo mundo. Trocaram a mensagem do terceiro anjo pela doutrina social da Igreja Católica, ensinando o ensinamento falso da dignidade humana da Igreja Católica, a qual é a mesma falsa liberdade religiosa. É o decreto dominical, essa falsa liberdade religiosa, a doutrina social da Igreja Católica. Ellen White nos avisou, e agora se cumpriu. Fique a Igreja nominal e os adventistas nominais. Como Judas nos trairiam para os católicos, a fim de obter sua influência e se opor à verdade. Os santos, então, serão um povo obscuro, pouco conhecido pelos católicos.